Quando você soube pela primeira vez da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias? Foi no ano de 2005, em um estudo bíblico. Na época, o padre nos disse: hoje existe uma denominação chamada Relâmpago do Oriente. Ela prega que Deus retornou, está fazendo obra nova e expressou palavras novas. Diz também que nem todas as palavras na Bíblia são de Deus, que algumas são de humanos, e que a Bíblia está desatualizada. O padre nos disse que isso era impossível, que todas as palavras de Deus estão na Bíblia e que elas não existem fora da Bíblia. Ele também citou Paulo em 2ª Epístola de Timóteo 3:16-17, dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, apto para toda boa obra. Com base nesse versículo, ele disse que todas as palavras que estão na Bíblia são as palavras de Deus. O que significa que a Bíblia representa o Senhor. A crença no Senhor deve se basear na Bíblia. E tudo que se afasta da Bíblia não é crença em Deus. Disse que tudo que se afasta da Bíblia é heresia e engana as pessoas, e que nunca deveríamos acreditar. Também pediu que cuidássemos bem da nossa igreja e impedíssemos que nossos crentes contatassem pregadores da Relâmpago do Oriente. O que você pensou naquela época? Na época, para falar a verdade, eu concordei com a opinião do padre, pois a Bíblia diz que todas as escrituras são inspiradas por Deus. Isso não significa que são suas palavras? As escrituras dizem que os céus e a terra passarão, mas cada palavra de Deus se cumprirá e nunca passará. Pensei, a Relâmpago do Oriente não lê a Bíblia e se afastou dela. Então, não está enganando as pessoas? Devia cooperar com o padre para proteger o rebanho e impedir que nossos irmãos fossem enganados. Lembro-me de que, na época, o padre nos dizia com frequência que, quando o Senhor retornasse, ele viria flanqueado de milhões de anjos e se sentaria diante de um palco de julgamento, onde haveria um livro com os atos bons e maus de todos. E aqui o Senhor julgaria cada um com base em seus atos bons e maus, para determinar se ele iria para o céu ou para o inferno. Na época, o padre nos disse que a Relâmpago do Oriente testifica que o Senhor voltou e faz o julgamento nos últimos dias. Mas não vimos nada que deveria acompanhar a sua volta, o que prova que ele não voltou. Pensei, o padre entende a Bíblia melhor do que eu. O que diz deve estar certo. Então devo fazer o que o padre diz e ser fiel à Bíblia, aconteça o que acontecer. Por isso, na época, eu falava muito nas reuniões sobre como ficar alerta à Relâmpago do Oriente. E achava que esse era o meu dever como pregadora. Estava sempre atenta àqueles da Relâmpago do Oriente que viessem pregar na nossa igreja. Fiquei surpresa quando, não muito tempo depois, minha mãe aceitou a obra de Deus dos últimos dias. Quando sua mãe aceitou a obra de Deus dos últimos dias, ela lhe pregou o Evangelho? Sim. Assim que a aceitou, ela veio me pregar o Evangelho. Mas quando a ouvi dizer que era a Relâmpago do Oriente, eu resisti muito a isso. E você não ouviu? Me recusei. Eu até a refutei, dizendo: mãe, por que crê na Relâmpago do Oriente? O padre sempre disse que a Relâmpago do Oriente se afasta da Bíblia e é heresia. Se acreditar nela, estará traindo o Senhor. Deve confessar seus pecados e se arrepender. Ao que ela respondeu: conhece a realidade da Relâmpago do Oriente? Não ouviu os seus sermões, nem leu as palavras de Deus Todo-Poderoso, mas julga e condena cegamente. É fácil resistir a Deus assim. Existe uma profecia na Bíblia referente a Relâmpago do Oriente. Porque, como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim voltará o Filho do Homem. Ela me disse que a Relâmpago do Oriente é a aparição e obra do Senhor nos últimos dias. Quando minha mãe disse isso, eu me recusei a ouvi-la. A refutei de novo. Eu disse: não importa o que diga, a Relâmpago do Oriente se desvia da Bíblia, não é a senda verdadeira. Se acreditamos no Senhor e não lemos a Bíblia, isso ainda é fé? Afastar-se da Bíblia é trair o Senhor. Na época, quando minha mãe viu minha atitude, ela só balançou a cabeça e não disse mais nada. Pouco depois, meu padre soube que minha mãe acreditava em Deus Todo-Poderoso. Um dia, depois da missa, o padre anunciou à congregação que minha mãe acreditava em Deus Todo-Poderoso e proibiu a congregação de falar com ela. Ou seriam cúmplices de sua perversidade.
O que pensou quando o padre disse isso? Na época, pensei que o padre fez isso para proteger o rebanho. Fiquei do lado dele e tentei convencer meus irmãos e irmãs. Eu disse, o padre está fazendo isso para o nosso bem. Não podemos ouvir a Relâmpago do Oriente. Mesmo que um parente pregue para nós, não devemos acreditar. Devemos ser fiéis à Bíblia e ao nome do Senhor. Apenas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Disse também, minha mãe pregou para mim, mas nunca acreditarei. Quando meus irmãos me ouviram dizer isso, disseram que não ouviriam os sermões da Relâmpago do Oriente. Depois de um tempo, minha mãe e irmã vieram até minha casa. Quando as vi, eu disse, não tentem me convencer. Não lerei o livro da Relâmpago do Oriente. Todas as palavras de Deus estão na Bíblia. Como esse livro poderia ser a palavra de Deus? Minha irmã respondeu, você diz que não é a palavra de Deus sem nem olhar? Isso é dogmático demais. Ela disse, a Bíblia é só um testemunho de Deus, um texto histórico, que registra as palavras e a obra de Deus na era da lei e na era da graça. Como a obra e as palavras de Deus nos últimos dias poderiam estar escritas na Bíblia de antemão? Hoje, Deus Todo-Poderoso veio, expressou muitas palavras e está fazendo a obra de julgamento a começar pela sua casa. A obra e as palavras de Deus nos últimos dias estão nesse livro. Nenhum humano pode abrir o pequeno pergaminho mencionado em Apocalipse. Ele só pode ser aberto pelo Cordeiro. Hoje, Deus Todo-Poderoso veio e abriu o pergaminho. O livro, o pergaminho aberto pelo Cordeiro. Ela disse, esse livro tem palavras ditas pela boca de Deus. Quando ouvi minha irmã dizer isso, pensei, Apocalipse realmente menciona um pergaminho. O que ela diz não se desvia da Bíblia. De repente, o livro não me pareceu tão repulsivo. Mas ao pensar melhor, não parecia certo. Afinal de contas, elas não liam a Bíblia. Como podiam crer no Senhor sem a Bíblia? Continuei me recusando a ler. Por fim, depois que elas muito tentaram me convencer, não tive saída se não permitir que deixassem o livro comigo. Você leu o livro depois disso? Não. Mas refleti sobre o que a minha irmã disse sobre o pergaminho em Apocalipse. E que esse livro continha as palavras e a obra de Deus nos últimos dias. Pensei, Apocalipse trata das questões dos últimos dias e discute visões. Poucos ousam ou conseguem discuti-las de forma clara. Na época, fiquei muito curiosa. Pensei que o conteúdo desse livro devia ser muito profundo e falar de mistérios. Por isso eu queria muito lê-lo. Mas também pensei que crer em Deus significa crer na Bíblia. Por melhor que fosse, ele não substituiria a Bíblia. Assim, na época, bani da minha mente a ideia de ler o livro. Não demorou e minha mãe voltou para pregar o Evangelho. Mas isso coincidiu com um caso de doença mental do meu irmão. E eu culpei minha mãe por este episódio. Disse que tínhamos perdido a proteção do Senhor porque ela o tinha traído. Tentei convencê-la a confessar seus pecados e se arrepender e orarmos pelo meu irmão, pedindo que ele o abençoasse com uma recuperação rápida. Então minha mãe começou a chorar e disse, também estou muito triste com a condição do seu irmão. Mas não podemos crer em Deus só para ganhar graça e bênçãos dele. Deus é o Criador e devemos crer nele independentemente de suas graças e bênçãos. Devemos ser iguais a Jó, que obedeceu a Deus e louvou seu nome, sem ligar se receberia bênçãos ou desastres. Isso é fé genuína. Ela disse que crer em Deus Todo-Poderoso não era trair o Senhor, e que era seguir os passos do Cordeiro e receber o Senhor. Disse que não se queixava de Deus pela doença do meu irmão, e que ela seguiria a Deus até o fim. Quando minha mãe disse isso, fiquei muito surpresa. Pensei, na igreja só falávamos sobre como crer em Deus para ganhar bênçãos e graça. Mas minha mãe falou com um entendimento tão profundo naquele dia. Então me perguntei se isso era algo que ela tinha obtido do livro. Então me perguntei, que tipo de Deus é Deus Todo-Poderoso? Que tipo de coisas ele diz? Mesmo com a doença do meu irmão, ela não só não se queixou, mas tinha muita fé em Deus. O que Deus Todo-Poderoso disse para torná-la tão determinada em sua fé? Fiquei ainda mais curiosa em relação ao livro. Mas lembrei do padre dizendo que não deveríamos ler os livros da Relâmpago do Oriente. E que quem os lesse seria sugado sem caminho de volta. Por isso, eu ainda estava hesitante. E, de novo, desisti da ideia de ler o livro.
Ou seja, sempre que você queria lê-lo, as palavras do padre a convenciam e influenciavam? Sim, correto. Depois disso, minha mãe veio pregar o evangelho muitas vezes. E isso continuou por 7 anos. Mas eu ainda não ousava investigar. Sob quais circunstâncias você começou a ler e a investigar as palavras de Deus? Foi em setembro de 2011. Na época, senti que meu espírito estava improdutivo e que não existia nada novo para pregar. Eu tinha lido todos os tipos de livros de sermões, mas não havia nada neles que me ajudasse. Sempre que pregava, eu me sentia muito angustiada. Eu não sabia sobre o que pregar. Eu não fazia ideia. Mas então, lembrei-me do livro que minha mãe me deu. E do entendimento com que minha mãe e irmã falavam. Coisas que eu nunca tinha ouvido antes. E que me comoveram muito. Pensei, por que não tento ler esse livro? Que tal ver se não consigo encontrar algo novo para meus sermões? Então peguei o livro. O abri e vi um capítulo chamado A Respeito da Bíblia. Fiquei muito curiosa e comecei a ler. Quanto ao que dizia, que tal assistirmos a um vídeo de leitura? Tudo bem. Hoje, as pessoas acreditam que a Bíblia é Deus e que Deus é a Bíblia. Então, também acreditam que todas as palavras da Bíblia foram as únicas palavras que Deus proferiu e que todas elas foram ditas por Deus. Aqueles que creem em Deus pensam até que, embora todos os 66 livros do Antigo e Novo Testamentos tenham sido escritos por pessoas, todos foram inspirados por Deus e são um registro das declarações do Espírito Santo. Esta é a compreensão errônea do homem e não corresponde inteiramente aos fatos. Na verdade, a parte dos livros de profecia, a maior parte do Antigo Testamento é um registro histórico. Algumas das epístolas do Novo Testamento vêm das experiências das pessoas, enquanto algumas vêm da iluminação do Espírito Santo. As epístolas paulinas, por exemplo, surgiram do trabalho de um homem. Todas resultaram da iluminação do Espírito Santo e foram escritas para as igrejas. Eram palavras de exortação e encorajamento para os irmãos das igrejas. Não eram palavras ditas pelo Espírito Santo. Paulo não podia falar em nome do Espírito Santo. Nem era ele um profeta, muito menos teve as visões que João contemplou. Suas epístolas foram escritas para as igrejas de Éfeso, Filadélfia, Galácia e outras. E assim, as epístolas paulinas do Novo Testamento são epístolas que Paulo escreveu para as igrejas, e não inspirações do Espírito Santo, nem são declarações diretas do Espírito Santo. Elas são apenas palavras de exortação, conforto e encorajamento que ele escreveu para as igrejas durante o decurso de seu trabalho. Então, também são um registro de grande parte do trabalho de Paulo na época. Elas foram escritas para todos que são irmãos e irmãs no Senhor, para que os irmãos e irmãs das igrejas daquela época seguissem seus conselhos e respeitassem o caminho de arrependimento do Senhor Jesus. Tudo o que ele disse que era edificante e positivo para as pessoas estava certo, mas não representava as declarações do Espírito Santo, e isso não podia representar Deus. É um entendimento flagrante e uma tremenda blasfêmia que as pessoas tratem os registros das experiências de um homem e as epístolas de um homem como palavras ditas às igrejas pelo Espírito Santo. Isso é particularmente verdadeiro quando se trata das epístolas que Paulo escreveu para as igrejas, pois suas epístolas foram escritas para os irmãos com base nas circunstâncias e situação de cada igreja na época, para exortar os irmãos no Senhor, para que pudessem receber a graça do Senhor Jesus.
Suas epístolas tinham o objetivo de despertar os irmãos da época. Pode-se dizer que esse era o seu próprio fardo e também o fardo que lhe foi dado pelo Espírito Santo. Afinal, ele era um apóstolo que liderava as igrejas da época, que escrevia epístolas para as igrejas e as exortava. Essa era sua responsabilidade. Sua identidade era meramente a de um apóstolo obreiro. E ele era somente um apóstolo que foi enviado por Deus. Ele não era um profeta, nem um vaticinador. Para ele, seu próprio trabalho e as vidas dos irmãos eram de extrema importância. Assim, ele não podia falar em nome do Espírito Santo. Suas palavras não eram as palavras do Espírito Santo. Muito menos pode-se dizer que elas eram palavras de Deus, pois Paulo não era mais do que uma criatura de Deus, e certamente não era a encarnação de Deus. Sua identidade não era a mesma que a de Jesus. As palavras de Jesus eram as palavras do Espírito Santo, as palavras de Deus, pois a sua identidade era a de Cristo, o Filho de Deus. Como Paulo poderia ser igual a ele? Se as pessoas consideram as epístolas ou palavras como as de Paulo como declarações do Espírito Santo e as adoram como Deus, só se pode dizer que elas não sabem discernir. Para falar de forma mais áspera, será que isso não passa de blasfêmia? Dizer que as experiências de Paulo e João estavam misturadas com suas percepções pessoais não significa que suas experiências e conhecimentos vieram de Satanás, mas apenas que continham coisas que vieram de suas experiências e percepções pessoais. O conhecimento deles estava alinhado com o pano de fundo de suas experiências reais à época. E quem poderia dizer com confiança que tudo veio do Espírito Santo? Se os 4 evangelhos vieram do Espírito Santo, por que Mateus, Marcos, Lucas e João disseram algo diferente sobre a obra de Jesus? Se vocês não acreditam nisso, então vejam os relatos na Bíblia sobre como Pedro negou ao Senhor 3 vezes. Eles são todos diferentes e cada qual tem suas próprias características. Leia atentamente os 4 evangelhos. Leia o que eles registraram sobre as coisas que Jesus fez e as palavras que ele proferiu. Cada relato é simplesmente diferente e cada um apresenta sua própria perspectiva. Se o que foi escrito pelos autores desses livros veio do Espírito Santo, tudo deveria ser igual e consistente. Então, por que há discrepâncias? O que sentiu ao ler a palavra de Deus Todo-Poderoso pela primeira vez? Honestamente, fiquei chocada. Foi a primeira vez que vi a Bíblia ser descrita desse jeito. Que, além dos livros proféticos e das palavras do Senhor Jesus nos 4 evangelhos, que são as palavras de Deus, o resto, como as cartas de Paulo e os registros dos sermões do Senhor Jesus nos 4 evangelhos, foi tudo escrito por pessoas e era uma história de suas experiências no trabalho e da obra de Deus. Era tudo palavra humana. E é verdade. Os humanos são seres criados. Deus é o Criador, seu status e sua essência são diferentes. Não se pode dizer que as cartas de pessoas são as palavras de Deus. E é blasfêmia chamá-las de palavras de Deus. Elas não são isso. Pensei em como, por tantos anos, acreditei que todas as palavras na Bíblia eram de Deus. Isso não significava que eu blasfemava contra Deus? Mas então pensei, isso não está certo. Embora tenha sido escrita por pessoas, a Bíblia foi inspirada por Deus. E há uma base bíblica de prova. Então pensei que devia ser firme e não vacilar assim.
E lembrei que Deus Todo-Poderoso disse que os 4 evangelhos e as cartas dos apóstolos eram seus relatos do que viram e vivenciaram. Quem ousaria dizer que tudo veio do Espírito Santo? Então lembrei-me das palavras de Paulo na Bíblia instruindo Timóteo a tomar vinho. Timóteo tinha um estômago ruim e sofria de dores. Então Paulo o instruiu a tomar vinho contra o frio e manter seu estômago aquecido. Também pensei no relato de como o Senhor escolheu Pedro. Pensei, se toda a Bíblia fosse inspirada por Deus, não seria algo que humanos pudessem escrever. Mas a sugestão de Paulo de tomar vinho para aquecer o estômago é senso comum. Não precisaria ser inspirado. Como Pedro seguiu o Senhor também não exige a inspiração de Deus. Outros apenas anotaram como ele seguiu o Senhor. Então pensei, é verdade o que esse livro diz, que nem toda a Bíblia é inspirada por Deus? Como isso é possível? Toda a Bíblia é inspirada e é a palavra de Deus. Essa opinião prevalece por 2000 anos. Essa opinião não é só da minha denominação. É o que acredita todo mundo religioso. O mundo religioso inteiro poderia estar enganado? Então pensei, quanto a como Pedro foi chamado, o Evangelho de Mateus alega que foi feito pessoalmente pelo Senhor, enquanto João alega que Pedro foi apresentado ao Senhor por João Batista. Suas histórias são diferentes. Há também as 3 negações do Senhor por Pedro, sobre as quais os discípulos têm registros diferentes. Pensei, se a Bíblia foi inspirada por Deus, por que existem relatos diferentes das mesmas coisas? Deus inspiraria pessoas diferentes com coisas diferentes? Assim vi que nem todas as palavras na Bíblia são palavras de Deus. E isso derrubou a opinião que você sempre havia defendido? Sim. Naquela hora, percebi imediatamente que a minha opinião de anos, que todas as palavras na Bíblia são de Deus, estava errada. Me agarrei e me recusei a desistir dessa opinião. E tratei as palavras de pessoas na Bíblia como se fossem de Deus. Isso não era resistir e blasfemar contra Deus? Eu tinha feito tanto trabalho e tantos sermões, mas tinha ensinado a obedecer às palavras de Paulo e outros na Bíblia como se fossem as palavras de Deus, acreditando que tinha ganhado mérito diante de Deus e que Deus se lembraria de tudo que fiz. Eu tinha sido tão cega e ignorante. Enganei os irmãos por tantos anos. Eu não tinha feito com que todos se desviassem? Pensei... como prestarei contas a Deus? Eu resisti e cometi perversidades diante dele. E fiquei com medo e aterrorizada. Eu me arrependi por não ter lido o livro antes. Se tivesse lido essas palavras antes, ao menos não as rejeitaria e resistiria a elas por tanto tempo. Na época, ajoelhei-me diante de Deus em lágrimas e orei para confessar meus pecados. Eu disse, Senhor Jesus, por tantos anos, tratei as palavras de pessoas na Bíblia como se fossem tuas. Estava errada. Arrependida, confesso meus pecados. Peço que tenhas misericórdia e perdoes meus pecados. Se realmente retornaste como Deus Todo-Poderoso, desejo aceitar isso. Por favor, esclarece-me, para que eu possa, com tais palavras, determinar se és tu. Depois de orar, me sentia um pouco mais calma. E decidi buscar nessas palavras. Mais tarde li algumas passagens da Palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: a obra de Deus em cada era tem limites claros. Ele só realiza a obra da era atual e nunca executa a próxima etapa da obra antecipadamente. Somente assim é que a sua obra representativa de cada era pode ser evidenciada. Jesus falou apenas dos sinais dos últimos dias, de como ser paciente e de como ser salvo, de como se arrepender e como confessar, e também de como carregar a cruz e suportar o sofrimento. Mas ele nunca falou de como o homem dos últimos dias
deveria alcançar entrada, nem de como deveria buscar satisfazer a vontade de Deus. Dessa forma, não é ridículo buscar na Bíblia a obra de Deus dos últimos dias? O que você é capaz de ver simplesmente segurando a Bíblia? Seja um expositor da Bíblia ou um pregador, quem poderia ter visto a obra de hoje com antecedência? Pois a obra de Deus está sempre em desenvolvimento e ela não pode simplesmente parar no tempo de Paulo e Pedro, ou permanecer sempre na era da graça quando Jesus foi crucificado. E assim, esses livros são apenas adequados para a era da graça, não para a era do reino dos últimos dias. Eles só podem prover para os crentes da era da graça, não para os santos da era do reino, e não importa o quanto eles sejam bons, eles ainda são obsoletos. Se você deseja ver a obra da era da lei e como os israelitas seguiram o caminho de Jeová, deve ler o Antigo Testamento. Se deseja entender a obra da era da graça, deve ler o Novo Testamento. Mas como você vê a obra dos últimos dias? Você deve aceitar a liderança do Deus de hoje e entrar na obra de hoje, pois esta é a nova obra e ninguém a registrou anteriormente na Bíblia. Hoje, Deus encarnou e selecionou outros escolhidos na China. Deus opera nessas pessoas. Ele continua a partir de sua obra na terra. Continua a partir da obra da era da graça. A obra de hoje é uma senda que o homem nunca trilhou e um caminho que ninguém jamais viu. É obra que nunca foi feita antes. É a mais recente obra de Deus na terra. Assim, uma obra que nunca foi feita antes não é história, porque agora é agora, e ainda não se tornou o passado. As pessoas não sabem que Deus fez uma obra maior e mais recente na terra e fora de Israel, e que já foi além do escopo de Israel, além das previsões dos profetas. Uma obra nova e maravilhosa fora das profecias. Obra mais nova além de Israel. Obra que as pessoas não podem perceber nem imaginar. Como a Bíblia poderia conter registros explícitos de tal obra? Quem poderia ter registrado cada pedacinho da obra de hoje sem omissão antecipadamente? Quem poderia ter registrado essa obra mais poderosa e mais sábia que desafia as convenções contida no velho livro mofado? A obra de hoje não é história, e como tal, se você deseja seguir a nova senda de hoje, deve se separar da Bíblia, deve ir além dos livros de profecia ou de história contidos na Bíblia. Só então você será capaz de percorrer a nova senda corretamente. E só então você poderá entrar no novo reino e na nova obra. Você deve entender por que, hoje, pede-se que você não leia a Bíblia, porque há outra obra que é separada da Bíblia, porque Deus não procura uma prática mais nova e mais detalhada na Bíblia, e porque, em vez disso, há uma obra mais poderosa fora da Bíblia. Isso é tudo o que vocês devem entender. Aqui eu vi que, com cada estágio da nova obra de Deus, a obra antiga é superada. Em cada era nova, Deus faz obra nova e faz novas exigências às pessoas. E algumas das regras antigas não precisam mais ser observadas, pois estão ultrapassadas e não mais se aplicam. Isso me lembrou que, na era da lei do Antigo Testamento, Deus usou Moisés para promulgar a lei a ser obedecida. Se alguém violava a lei, ele devia fazer sacrifícios para expiar seu pecado. Caso contrário, era punido. As pessoas daquela era obedeciam à lei de acordo com as exigências de Deus, não ousavam violá-las. Na era do Novo Testamento, Deus encarnou e foi crucificado como uma oferta pelo pecado para o homem, o que redimiu as pessoas do pecado.
Quando alguém pecava, era só orar em nome do Senhor, confessar e se arrepender. Então seus pecados eram perdoados e sacrifícios não eram mais necessários. E Deus não mais o condenava por não obedecer à lei. Assim, para as pessoas na era do Novo Testamento, algumas exigências da era do Antigo Testamento não estavam ultrapassadas? Se aqueles da era do Novo Testamento mantivessem as regras do Antigo Testamento e recusassem as palavras e a obra do Senhor Jesus, eles não seriam eliminados? Eu pensava que acreditar em Deus exige observar a Bíblia e que jamais podemos nos afastar da Bíblia. Agora, porém, Deus está fazendo obra nova e expressou palavras novas. Então, ao insistir em manter a Bíblia, eu não estaria me agarrando ao velho? Eu pensava que afastar-me da Bíblia significava não acreditar em Deus. Mas essa opinião era absurda, não era? E essas passagens diziam que os Antigo e Novo Testamentos registram a obra de Deus. E que após o término de sua obra, os discípulos anotaram a obra que Deus fez e as palavras que ele disse. E depois compilaram esses registros para criar a Bíblia. O Senhor prometeu que ele voltaria nos últimos dias. Como, então, a nova obra e palavras de Deus nos últimos dias poderiam estar registradas na Bíblia de antemão? Quanto mais ponderava sobre essas palavras, mais percebia que estavam alinhadas com os fatos. Elas estavam corretas, o que me convenceu ainda mais de que novas palavras e obra de Deus existiriam fora da Bíblia. No passado, eu pensava que não haveria outras palavras de Deus fora da Bíblia. Estava errada. Era minha noção e imaginação. Em 2000 anos, ninguém conseguiu analisar a Bíblia tão a fundo e com uma base tão sólida. Nem conseguiu revelar esses mistérios. Como poderiam fazê-lo? Como alguém poderia falar com tanta autoridade? Essa não era a voz de Deus? Naquele momento, fiquei muito animada. Como se tivesse recebido um tesouro. Apertei o livro das palavras de Deus em meus braços e o estimei muito. Graças a Deus. Foi o Espírito Santo que me esclareceu e me fez saber isso. Graças a Deus. Depois disso, continuei a ler o pergaminho aberto pelo Cordeiro. Eu lia o dia inteiro, enquanto orava e buscava. Quanto mais lia, mais sentia que essas palavras eram maravilhosas. Eram coisas que eu não tinha ouvido nem entendido em mais de 20 anos de crença no Senhor. Quanto mais lia, maior era o meu anseio. Era como se tivesse um fogo no meu coração. Quando comecei a ler, não quis parar mais. Eu ganhei tanto de apenas umas poucas passagens curtas. E senti que essas poderiam de fato ser as palavras expressadas pelo Senhor retornado. Na época, quis pedir que alguns dos meus obreiros buscassem comigo. Mas percebi que todos os meus obreiros ouviam o padre e se opunham a Relâmpago do Oriente. Eles não investigariam com uma atitude de busca. Então, desisti da ideia de buscar com eles. Em vez disso, orei em silêncio ao Senhor e pedi que Ele me guiasse. Depois li essas palavras de Deus Todo-Poderoso. No julgamento que começa na casa de Deus, do qual se falou no passado, o julgamento dessas palavras refere-se ao juízo que Deus emite hoje sobre aqueles que se põem diante de seu trono nos últimos dias. Talvez haja aqueles que acreditem em tais imaginações sobrenaturais, como as que, quando os últimos dias chegarem, Deus irá erigir uma grande mesa nos céus, sobre a qual uma toalha branca será estendida, e então, sentando-se sobre um grande trono com todos os homens ajoelhados no chão, ele revelará os pecados de cada homem e assim determinará se devem ascender ao céu ou ser enviados para o lago de fogo e enxofre. Independentemente das imaginações do homem, a essência da obra de Deus não pode ser alterada. As imaginações do homem nada são senão os construtos dos pensamentos humanos e vêm do cérebro do homem, somados e reunidos daquilo que o homem viu e ouviu. Portanto, digo que, não importa o quanto forem geniais, as imagens idealizadas não passam de caricaturas e não podem substituir o plano da obra de Deus. Afinal,
o homem foi corrompido por Satanás. Então, como pode sondar os pensamentos de Deus? Todos imaginam a obra de julgamento de Deus como algo milagroso. Entretanto, você sabia que, há muito tempo, desde quando Deus começou sua obra de julgamento entre os homens, você permanece aninhado em sono letárgico? Que quando você achar que a obra de julgamento de Deus começou oficialmente, Deus já terá criado um novo céu e uma nova terra? Naquele momento, é possível que você tenha apenas acabado de entender o significado da vida. Mas a obra implacável da punição de Deus o levará, ainda em profundo sono, ao inferno. Só então você irá perceber de repente que a obra de julgamento de Deus já terá terminado. Quando li essa passagem, no início não a entendi. Pensei, a obra de julgamento de Deus nos últimos dias não é feita a partir de um grande trono branco onde ele julga? E isso tem uma base bíblica. Como poderia vir da imaginação humana? E isso é o que todo o mundo religioso pensa. Mas essas palavras diziam que a obra de julgamento de Deus já começou. E parecia-me que essas palavras refutavam a opinião de todo o mundo religioso. Por isso não consegui aceitá-las de imediato. Mas pensei naquilo que a Bíblia diz. A letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, eu não podia criar regras a partir do sentido literal. Além disso, o que o mundo religioso prega não precisa ser correto. O mundo religioso considera todas as palavras na Bíblia como as palavras de Deus. Mas essa opinião já não tinha se provado errada? Pensei que devia haver um mistério nessas palavras. Por isso devia buscar como, nessas palavras, o Senhor faz o julgamento de todos nos últimos dias. Em vez de só confiar no padre e nos pregadores. Na época, você sentiu que não podia mais crer cegamente em suas palavras? Sim. Então orei ao Senhor e pedi que Ele me guiasse. Um dia, vi esta passagem no livro. Deus opera de acordo com as concepções do homem ou contraria as concepções do homem? As concepções do homem não derivam todas de Satanás? O homem não foi todo corrompido por Satanás? Se Deus fez sua obra de acordo com as concepções do homem, ele não se tornaria Satanás? Ele não seria do mesmo tipo que suas próprias criaturas? Já que suas criaturas agora foram tão corrompidas por Satanás que o homem se tornou a encarnação de Satanás, se Deus fosse trabalhar de acordo com as coisas de Satanás, ele não estaria, então, em aliança com Satanás? Como pode o homem sondar a obra de Deus? Portanto, Deus nunca trabalharia de acordo com as concepções do homem, nunca funcionaria da maneira como você imagina. Enquanto contemplava essas palavras, senti uma dor de partir o coração e muita culpa. De fato, Deus não segue as noções e imaginações humanas em suas ações. Lembrei-me de que a Bíblia diz: ó, abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. No livro Perguntas e Respostas sobre o Testemunho do Evangelho do Reino, os irmãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso dizem que todos os israelitas ansiavam muito pela vinda do Messias. Mas com suas noções e imaginações pensavam que o Messias nasceria no palácio quando viesse. E que ele seria majestoso e extraordinário e que ele os lideraria na batalha como rei Davi e os resgataria do governo romano. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele nasceu numa manjedoura, não no palácio. E ele não levou o povo para a guerra.
Em vez disso, ensinou humildade e paciência e exigiu a confissão e arrependimento. Pelo fato de que a vinda do Senhor Jesus não concordava com as noções humanas e não era como tinham imaginado, eles o negaram, caluniaram e rejeitaram. E no fim o pregaram na cruz, tornando-se pecadores eternos, que ansiavam pelo Messias, mas o rejeitaram e condenaram. Quando li essas palavras, fiquei muito comovida. De fato, os pensamentos de Deus são insondáveis para nós, e a obra de Deus está fora do alcance da imaginação humana. Eu devia me deixar de lado e realmente buscar como o Senhor faz a obra de julgamento, para não cometer os mesmos erros dos israelitas. Mais tarde li mais 2 passagens da Palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a substância do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus, e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à substância do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não torna clara a natureza do homem simplesmente com algumas palavras. Ele também expõe, trata e poda a longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo podem ser chamados de julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido em relação a Deus, e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. Alguns acreditam que Deus pode, daqui a algum tempo, vir à Terra e aparecer ao homem, quando julgará pessoalmente toda a humanidade, testando-os um por um, sem omitir ninguém. Aqueles que assim pensam não conhecem esse estágio da obra da encarnação. Deus não julga o homem um por um, e não o testa um por um. Fazer isso não seria a obra do julgamento. A corrupção de toda a humanidade não é a mesma? A essência de toda a humanidade não é a mesma? O que é julgado é a essência corrupta da humanidade, a essência do homem corrompida por Satanás e todos os pecados do homem. Deus não julga as faltas sem valor e insignificantes do homem. A obra de julgamento é representativa e não é realizada de forma especial para certa pessoa. Ao contrário, é a obra na qual um grupo de pessoas é julgado com o intuito de representar o julgamento de toda a humanidade. Ao executar pessoalmente sua obra em um grupo de pessoas, Deus na carne usa sua obra para representar a obra de toda a humanidade, e depois disso, ela é gradualmente espalhada. A obra do julgamento é também assim. Deus não julga certo tipo de pessoa ou certo grupo, mas julga os ímpios de toda a humanidade. A oposição do homem a Deus, por exemplo, ou a irreverência do homem contra ele, ou a perturbação do homem contra a obra de Deus, e assim por diante. O que é julgado é a essência de oposição da humanidade a Deus, e essa obra é a obra de conquista dos últimos dias. A obra e a palavra do Deus encarnado testemunhado pelo homem
são a obra do julgamento diante do grande trono branco durante os últimos dias, que foi concebido pelo homem em tempos passados. A obra que atualmente está sendo realizada pelo Deus encarnado é exatamente o julgamento diante do grande trono branco. Essa leitura me deixou perplexa. Só ao ler a comunhão sobre como Deus faz a obra de julgamento no livro Perguntas e Respostas sobre o Testemunho do Evangelho do Reino que finalmente entendi. No passado eu pensava que Deus se sentaria num grande trono branco, enquanto cada um se ajoelharia diante dele, onde ele julgaria cada uma das pessoas por seus pecados. Era a minha noção e imaginação. Quanto tempo Deus levaria para julgar cada pessoa desse jeito? Por que Deus faria uma obra tão inútil? Deus não as julga assim em seu julgamento dos últimos dias. Ele expressa a verdade para fazer a obra de julgamento. Ele visa a nossa natureza pecaminosa e nossos caracteres satânicos ao julgar e revelar, para resolver os problemas de pecar e resistir a Deus na raiz. Se só aceitarmos a redenção do Senhor Jesus e não a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, então a raiz dos nossos pecados jamais será resolvida. Ficaremos presos num ciclo de pecar e confessar, sem escapar da escravidão do pecado. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, a santidade sem a qual não se pode ver o Senhor. Percebi que, se eu cresce no Senhor sem aceitar seu julgamento nos últimos dias, não escaparia da escravidão do pecado, seria indigna de ver o Senhor, e não estaria apta a ser elevada ao seu reino. Senti que a obra de julgamento de Deus era significativa. Na época, quanto mais li essas palavras, mais meu coração se iluminava. Vi que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade. E que não existem pessoas espirituais no mundo religioso que consigam explicar como Deus julgará as pessoas quando ele retornar. Hoje Deus Todo-Poderoso veio e está fazendo a obra de julgamento a começar pela igreja. E expressou tanta verdade para revelar todas as verdades e mistérios. Alguém além do Senhor retornado poderia explicar isso com tanta clareza em suas palavras? Essa é a obra do próprio Deus, e só Ele sabe dessas coisas. E assim, após investigar por um tempo, aos poucos a palavra de Deus afastou as minhas noções religiosas. Desde então, eu fiquei bem convencida do novo estágio de obra que Deus Todo-Poderoso está fazendo. Em minha vida, tenho sido afortunada por ouvir a voz de Deus e acolher o retorno do Senhor. Isso me deixa muito comovida e me faz querer pular de alegria. Graças a Deus. Só a palavra de Deus pode fazer com que desistam de suas noções e imaginações. Graças a Deus. Se Deus não expressasse tantas palavras novas que me permitissem entender a verdade e perceber que eu estava me agarrando a noções equivocadas, eu poderia ter morrido sem me arrepender, ainda ouvindo meu padre e me recusando a investigar a nova obra de Deus. Na época pensei que devia contar a mais irmãos a boa notícia do retorno do Senhor, para que eles pudessem escapar da escravidão do padre, não sofressem as restrições das noções religiosas e acolhessem o retorno do Senhor. Depois disso, preguei o evangelho com meus irmãos e levei dezenas de pessoas da minha denominação original para a casa de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Em retrospectiva, essa experiência parece ter sido árdua. Foi sim. Naqueles 7 anos, eu não só me recusei a investigar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, mas inculquei muitas noções e falácias nos meus irmãos, que os enganaram e afastaram da senda verdadeira. Ao pensar em como resisti a Deus e cometi tal perversidade, sinto um profundo arrependimento. Jamais poderia apagar a mancha de me rebelar e resistir a Deus por tantos anos. Agora vejo o quanto essas noções religiosas prejudicam. Se não renunciarmos a essas noções e não buscarmos a verdade, jamais seremos capazes de receber o Senhor retornado. Sou grata pela misericórdia de Deus, por Ele me permitir escapar dessas noções religiosas e me dar a sorte de retornar para Deus Todo-Poderoso. No futuro, farei de tudo para pregar o Evangelho para retribuir o amor de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.